Como um grande fã de Ordem Paranormal, eu sempre quis ver mais sobre o elemento de energia. Porque apesar de ter sido o foco de Calamidade, ainda é um elemento que engloba muita coisa e a gente não faz ideia de como muitas coisas funcionam, como a natureza, a transformação em si. E com essa nova HQ do jogo do anfitrião, seria a oportunidade perfeita para ver mais sobre o elemento de energia e ver uma boa adaptação do episódio que introduz o melhor personagem de Ordem Paranormal, o Brian Medina. E a HQ recentemente chegou aqui em casa e eu li. E aí, é bom? Antes de começar a análise em si, acho bom deixar claro que das HQs que eu consumi, eu só consumi essa e a iniciação. Porque eu criei muita expectativa pra HQ de O Segredo da Floresta e eu vi muita crítica negativa, então confesso que me desmotivou bastante. E eu peguei alguns spoilers e realmente não parece algo que me agrade muito. O Aditos Conjuração eu quero pegar, porque parece interessante. Eu acho que a abordagem foi mais interessante pelos micro spoilers que eu peguei. Mas quando eu tiver uma graninha sobrando, eu compro e quem sabe tem uma análise ou um shorts falando o que eu achei. E vale ressaltar, apesar de ser meio óbvio, vão ter spoilers. Se você quer ler, vá lá, leia, depois vem aqui ver a minha análise, porque eu não vou narrar a história toda, mas eu vou passar pelo que mudou e pelos plots principais, né? Até porque é uma análise. E outra coisa importante também, abre o disclaimer que eu acho que não tem nem opção digital ainda para se comprar na Jambô, porque ainda está em pré-venda. Então, teremos fotos da HQ para representar as coisas, porque não temos opção digital e eu teria que pagar mais R$ 80 dos 100 que eu já paguei pela HQ. Então, desculpa, mas é o que nós temos por hoje. E pra ser bem sincero, eu não sei nem se eu posso mostrar, mas eu espero que eu possa. Mas é os guris, Jambô, por favor não dá strike, é só se comunicar comigo que eu apago o vídeo. Bom, mas vamos lá. A HQ começa, diferentemente do episódio do anfitrião, da perspectiva do Rubens e do Johnny. Mais especificamente do Rubens, que ele tá no telefone conversando com o Johnny. E no primeiro quadro já dá pra ver referências incríveis sobre o Phelps. O cookie clicker inegável e a carinha dele. Mas esse do canto eu não entendi. Eu não sei se é alguma coisa sobre a cidade dele, eu não sei o que é, não sei se é algum jogo. E algo talvez até um pouco mais intrigante do que as referências para o Phelps é que em cima da mesa do Rubens tem um porta-retrato de duas mulheres que a gente não faz ideia de quem sejam. Talvez sejam a família do Rubens? Não sei. Mas parece ser uma mulher mais velha junto de uma mais nova se formando. Bom, temos talvez um backstory do Rubens pela frente? Não sei. Seria interessante. Mas prosseguindo. Eles combinam de se encontrar na Ordem e o quadrinho vai mostrando o Rubens chegando na Ordem, ele passando pelo metrô e tal. E além de ter uma grande referência ao nosso querido roteirista Stefano, nós vemos notificações de celular aparecendo na tela, dizendo que tem pessoas aparecendo, spams estranhos. Eles chegam na Ordem, o Rubens é assustado pelo Johnny e eles vão entrando e a gente consegue ver alguns agentes lá. Nós vemos o Walter cumprimentando eles, nós vemos provavelmente a Olivia subindo, não dá pra reconhecer direito, mas pela roupa e pelo cabelo provavelmente é. A gente vê o Aaron cumprimentando eles, a gente vê a Layla e, por incrível que pareça, a primeira aparição canônica dele, tirando os espinhos da Aurora, é o Caio. É Caio Leal, se eu não me engano é o nome dele, ele morreu no Espinhos da Aurora. Ixi, dei spoiler, perdão, foi mal. Mas eu acho que ninguém vai jogar aquela campanha depois do sistema ter mudado completamente. Mas enfim, desassociou aqui, perdão. E com uma fala do Johnny, a gente tem uma curiosidade interessante para adicionar na wiki, hein? Ele não tem TDAH, mas ele tem TPT, mais conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. E aqui vem a minha primeira crítica. Por quê? Eu não me lembro se isso tinha iniciação e eu não sei se tem em O Segredo na Floresta. Mas tem aquelas notas de rodapé que não são rodapé, porque eles estão no meio da página, mas enfim. Tem nota de rodapé dizendo o que é, por exemplo, o Cris, o que é um Trojan. E eu acho que seria muito útil se, em vez de ter o Cris, que é um elemento narrativo, que não é algo... que tecnicamente é algo afora do mundo, porque dá pra pesquisar pela wiki e tal, mas que é algo que faz parte do lore, trocar isso pelo TPT, que seria bom pra quem não tem esse conhecimento. Eu mesmo tive que dar uma pesquisada, porque obviamente conhecia o transtorno de estresse pós-traumático, só que eu não lembrava que essa era a sigla. Mas pode ser só uma incompetência minha, mas iriam ter outras pessoas que não sabem, então acho que a crítica ainda é válida. Enfim, eles vão conversar com o Samuel, e lá eles assimilam, conversam e tal sobre o que estava acontecendo, e eles conseguem encontrar uma localização. Então eles vão questionar o Veríssimo se eles podem ir nessa localização, e o Veríssimo ele nega a primeiro momento, mas depois ele libera. E aqui vem outra crítica que eu achei estranho, e aqui é um problema narrativo mesmo.
não é nem problema, mas na minha opinião é algo que me incomodou mesmo. Que é o seguinte, o Veríssimo nega eles irem nessa localização e falam que precisa de mais dados. Daí o Johnny questiona, fala que não, já tá bom, dá pra ir e tal. E o Veríssimo faz uma simples pergunta, há quanto tempo você tá na Ordem? Daí isso vira um gatilho pro Johnny e ele grita, você sabe por tudo que eu passei e sai da sala. Daí o Rubens e o Veríssimo começam a falar entre si que, nossa, isso foi o gatilho, o Johnny não gosta de falar do passado dele e tal. E tudo bem, só que eu achei isso muito expositivo. Porque essa faceta do personagem, nem a gente que acompanha a série viu. Que ele não gosta de conversar do passado dele, que ele explode. Que eu já acho meio estranho ele explodir, mas tudo bem, é uma faceta do personagem que a gente não viu, então tudo bem. Mas trazer essa faceta e ainda ser expositivo assim, não me agradou nem um pouquinho, mas eu acho que em questão narrativa, esse foi o que mais me incomodou na HQ em si. E é um probleminha, não destrói a experiência da HQ no geral, mas é bom mostrar esse lado do Johnny, só que eu acho que daria pra ter feito de jeitos melhores, menos expositivo, tipo um breve comentário que faz ele se sentir mal, algo solto assim, enfim, críticas e críticas. Prosseguindo, eles conseguem a permissão do Veríssimo pra ir no lugar, e eles vão. Daí eles entram no prédio e eles são eletrocutados. Daí começa a parte que supostamente seria o que a gente viu do episódio, só que da perspectiva dos dois mesmo, né? Que no episódio a gente teve a perspectiva da Erin e do Fernando, e na HQ a gente teve a perspectiva do Rubens e do Johnny, que eu achei bem criativo até. Só que os dois se encontram e daí começa a mudar tudo, que a gente vai chegar lá. Mas de antemão não é algo ruim mudar, principalmente porque é algo que não interfere tanto na história. Mas entre uma carinha e outra, que inclusive as carinhas da Erin estão muito boas, tá? Essas carinhas meme dela são muito bonitinhas. O principal é, os puzzles mudaram muito. Que o primeiro puzzle já muda, que apesar da mão ser a mesma, o jeito ainda é outro, tem uma guilhotina, que eu tenho certeza que não tinha uma guilhotina anterior. E a solução que decidiram pra esse puzzle eu achei muito sem risco também, porque, pô, o desafio do anfitrião foi... Tá, tem uma guilhotina lá, mas pra solucionar você só tem que pintar a mão num papel e colocar. Meio cackers, mas tudo bem. Eles entram na sala, que é a sala do botão, e já tem um botão. A grande cena do botão. E a minha crítica é muito simples. Ela é muito rápida. O ênfase que dá na cara do Rubens falando botão é da hora, mas eu acho muito curtinha. E isso gera um problema que eu vou falar no final, mas que, na real, o maior problema, a maior cena problemática foi aquela do Veríssimo com o Rubens e com o Baloo. Mas o maior problema da HQ no geral, que eu acho que é pra HQ de ordens no geral também, apesar de eu só ter lido Iniciação, mas eu vou falar por essas duas, que é o que eu vou falar depois. Mas segura essa informaçãozinha que a gente já volta pra lá. Bom, a cena do botão dura muito pouco, e eu acho que ela podia ter sido feita mais assim, ó. Fê, calma aí. Sai de perto desse botão. Não, eu não vou apertar o botão. Ah, tá. Botão. Johnny! Botão! Olha o botão ali. É, tem um botão aqui, ó. Vocês viram esse botão aqui, gente? Eu vi. Botão. Botão. Bastão? Botão, você não viu? É botão, verdade. Ô, Rubens, no botão escrito surpresa nunca é coisa boa. Então, mas sempre é uma surpresa, né, o negócio. Então, não É sei. verdade. É sempre um botão só, então. Botão. Botão, Johnny. Botão. Eu viro continuo aqui, perto do ó. botão, enquanto ele fala, Esse botão! eu fico de braço cruzado olhando, andando em volta, sabe? Me chamou a atenção, eu gostei do botão. Bom, claro que é uma HQ e tem suas limitações, mas dá pra ter tido um memes a mais. O maior meme que tem é a carinha do Johnny parecendo cebolinha brabo. Bom, e daí já aparece o melhor personagem da história do Ordem, que é o Brian Medina, e ele sofreu um redesign. Que, tudo bem, mas eu gosto mais do design original. Esse Brian Medina da HQ tá literalmente qualquer roupa no original. Ele pelo menos tinha uma roupazinha mais característica, mas é o Brian Medina, dane-se o Brian Medina, né? Então, prosseguindo. Daí aparecem aqueles espectros lá de energia, eles afetam a memória deles, eles fazem ter visões terríveis, e o Johnny, ele tem um momento de flashback do passado que isso eu vou dar destaque. Muito hype, tá? Essa parte foi muito hype. O Aaron, provavelmente a Shizui, e o Baloo, quer dizer, muito certamente é o Baloo por causa do machado e pelo tamanho. Eles estão juntos, daí eles
conversam entre si. Daí acontece o seguinte diálogo. Johnny, fala comigo. Nós precisamos de você. Onde eu tô? Você. Agora não é hora pra congelar, homem de Deus. Foco, Johnny. Lembre-se do que viemos fazer aqui. Sim, os ocultistas, eles tiveram o que mereceram. Mas precisamos terminar o que começamos. Está falando daquilo? Do que mais seria? Bem, ninguém disse que seria fácil. Eu cuido disso. Tem certeza, Johnny? Tenho. É preciso um monstro para matar o outro. Que foi legal essa partezinha, né? Mas meio cringe, né? Tanto que eu nem me esforcei pra não ser cringe aqui. Mas é da cringice que vive o homem, então é os guri. Mas falando sério, essa parte foi da hora. Inclusive, eu hyparia muito uma HQ sobre o passado deles, tá? Porque eu gostei muito do visual, principalmente o da Shizui. E porque é um momento pra isso, né? A HQ tá aí pra ser coisas diferentes. Inclusive, me hyparia muito mais uma HQ independente do que uma HQ adaptando algo da série. Alguma coisa no universo de Ordem canônico. Porque daí, primeiro que quem viu a série e é fanático pela série ia querer comprar HQ pra saber mais do lore, que é o meu caso. E foi um dos motivos que eu comprei essa HQ também, não por coisa da lore, mas por causa de coisas mais do elemento de energia. E, de certa forma, valeu a pena. Mas a gente já chega lá. Bom, porrada vem, porrada vai. O que muda é que o Luciano consegue conversar com o Fernando e eles meio que trabalham juntos. E em vez de ter o corredor que a Erin passa depois de transcender com o ritual lá, coisa que eu senti um pouquinho de falta, eu inclusive preferia a Erin fazendo isso do que o que aconteceu, mas tinha um piano gigante e o Fernando, por ser um músico, ele sentiu que sabia o que fazer e daí ele meio que misturou a consciência dele com o Luciano e os dois passaram juntos ao mesmo tempo. E eu achei meio paia, sinceramente. Mas tudo bem, legal ter um destaque pro Fernando, mas, pô, seria bom criar um destaque pra ele e não roubar o destaque de outro personagem que seria o da Erin. Mas, enfim, a Erin também teve outros momentos de destaque. Então, no âmbito maior das coisas, só adicionou mais mérito pros dois pra HQ, mas eu vou chegar lá. Eles passam por uma sala gigante com um labirinto transparente não, mas espelhado e com neons, coisa muito bonitinha, aliás. Tem uns insert engraçados do anfitrião que eu esqueci de comentar, que ele às vezes aparece pra fazer uns negócios, e neste momento ele foi muito criativo, eu achei muito bonitinho. Se você bater de olho até você buga um pouquinho, mas foi bem rápido. Ele sempre aparece comentando alguma coisinha. Daí tem essa cena aí que eu não entendi bulhunfas, mas tudo bem, eu vou deixar aí pra vocês pensarem. Daí tem uma discussãozinha com o Johnny e com o Rubens, daí aparece eles confusos com os labirintos e tal. Daí a Erin tem um destaque, ela quebra o vidro lá e eles chegam no anfitrião. E a verdade final sobre tudo é que o anfitrião era o Brian Medina. Só que o Brian Medina, que tava seguindo eles o tempo todo, ele era um anfitrião falso. Tanto que eles até comentam que toda vez que ele aparecia um risquinho de bug. E é verdade, eu voltei atrás pra confirmar e é verdade. E eles tiram tudo como se fosse um momento assim do Scooby-Doo. E eles até falam, se não fossem esses jovens intrometidos. Tem um negócio do Clubinho do Anfitrião também, que é sobre o Arquivos Secretos, que é só o link pro Arquivos Secretos. E então o Brian Medina, na verdade, era um anfitrião, mas o anfitrião some e o Brian Medina fica, pelo amor de Deus, onde é que eu tô? E tal. E daí, aí sim, que chega a produção do anfitrião, onde o diretor tá extremamente bombado. Eu não sei o que aconteceu, que bomba que ele tomou, mas ele tá muito bombado. Você já parou pra pensar como é que seria o anfitrião de cabelo? Bom, pois nós temos, e ele está bem aí. Bom, aprecia essa beleza. E essas opções aí são mentira, tá? É só mene. Daí tem rinha, e no final foi isso que mudou. E tem só mais um destaquezinho pra este mapa, que tem algumas marcações. E uma ali no cantinho que muito interessante. Mas a gente... vamos falar disso em outro vídeo. Esse foi o maior destaque. Tem só mais uma paginazinha que mostra o final, que mostra que o Johnny no final, antes de tudo, já sabia quem que era o anfitrião, porque dá a entender que eles conheceram o anfitrião por causa dessa missão que eles estavam agora, eles não conheciam de tempos antigos, mas no final mostra que o Johnny já conhecia antes. Esse quadro aí todo mistérios. Daí o Rubens fica, oh meu Deus, e tal, e tem o papagaio falando do anfitrião também. Minto. A última coisa que teve foi uma última paginazinha que mostra como é que o diabo e o anfitrião começaram a conversar sobre o planinho da calamidade, que dá a entender que é isso, né? Mas... e o diabo tá em outro corpo, né? Não é o diabo de calamidade e nem o diabo do Apocalipse. Do Apocalipse, obviamente, não ia ser, né? Mas é um outro corpo. É outra coisa. Muito curioso, aliás. Ele tá com um corpinho diferente.
Bem, mas agora vamos pro principal, que era pra eu estar falando desde o começo do vídeo, que eu queria passar rápido pelas mudanças, só que acabou que eu praticamente narrei a história. O que eu achei da HQ? Bom, primeiramente, inegavelmente muito bem feita, muito bem feita. Achei que a arte, em alguns momentos, é meio esquisitinha, principalmente nos rostos, mas muito bom no geral. Se for pra ficar criando picuinha por causa disso, nem vale a pena, porque muito bom no geral. Só que, eu não sei como que tá sendo Desconjuração, e nem como foi o segredo na floresta. Então eu vou falar por iniciação e pelo jogo no anfitrião. Eu não consigo sentir nenhum carinho pelos personagens, tirando da série. Tipo, eu não consigo criar afeto pelo Johnny do livro, pela Erin da HQ, no caso. Eu não consigo. Eles não... Parece que é corrido, parece que é muito corrido. Eles querem terminar a história, não tem um momento pra desenvolver o personagem. E isso me dá muita agonia, porque o que Ordem brilha pra mim é justamente nisso. Obviamente tem todo o mérito do Cellbit fazendo a história, mas o que é uma lore boa pra acompanhar sem ter bons personagens? Até dá pra fazer, mas é um RPG. E você tentar extrair um RPG pra uma HQ e não ter destaque pros personagens, isso me deixa muito em dúvida do que eles queriam fazer com isso, porque eu não vejo alguém que leu a HQ de Ordem, eu nunca conheci, na verdade, eu posso estar bem equivocado sobre isso, mas eu nunca conheci alguém que leu a HQ de Ordem, só a HQ de Ordem, e gostou pela HQ de Ordem, tipo, legal e tal, mas que carisma você tem, que carisma que o Thiago tem na iniciação, ele tem muito carisma no Ordem Paranormal, mas ele não tem nenhum no iniciação, é tão, sei lá, parece sem sal, parece sem introspectivo do personagem, isso me entristece muito. Eu espero estar muito errado sobre isso, porque eu ainda não li a Desconjuração e nem o Segredo na Floresta. Mas tudo que eu vejo, tudo que as pessoas falam, eu acho muito... Eu acho que falta sal, falta tempero, falta algo genuíno. Parece tudo, tipo, muito mecânico, muito corrido. Eu sei que é uma HQ, tem limite de página e tal, mas, pô, vocês já estão cobrando 180 conto. Não deve ser tão caro de botar uma página a mais só pra introduzir mais o que o personagem tá pensando, quem ele é. E, de novo, eu espero estar muito errado, mas são as impressões que eu tive do jogo do anfitrião e da iniciação, que a iniciação é o canônico, né? Então, o Alex canônico e o Daniel canônico são nada. A personalidade deles não existe. Tem as motivações do Daniel e o Alex é um coitado. Mas eles não são nada. Eu não consigo sentir carinho por nenhum deles. A Liz e o Thiago canônico são de Segredo na Floresta. Então, tudo bem. Eles são muito bons. Mas, pô... Mas, eu não falei o que tem de bom. E tem muitas coisas boas. Eu acho que inserts são muito interessantes, por exemplo, botar o Gal no final de iniciação. E aqui, ter o Diabo no final é muito interessante também, apesar de eu ter alguns questionamentos de como eles fizeram um plano desses tão rápido pra Calamidade. Mas tudo bem. Não vou criar picuinha por causa disso também. E falando a parte boa, o que eles trouxeram pro anfitrião, o melhor destaque narrativo do jogo do anfitrião é o próprio anfitrião. Porque ele mostra quem ele é. O anfitrião é a melhor coisa do livro, porque ele mostra o que ele é, as motivações dele. Inclusive, no geral, entre a iniciação e esse aqui, e pelo que eu sei das HQs, ele é o melhor personagem do anfitrião. Porque ele faz sentido. Ele é assim porque ele é assim, e ele tem as motivações. E considerando ainda mais o subtexto do conhecimento, que a gente já sabe por fora, mas que um elemento não vai ser diferente da HQ pro universo. Então ainda é a mesma coisa. Então faz ainda mais sentido. Porque ele traz muito do teatro. Ele traz muito de... É divertido porque é divertido. Você tá fingindo, você não é assim. Se você pudesse se soltar, você ia ser diferente. Que é o que ele é. E a gente tem esse quadro interessantíssimo, que é ele conversando com a Eren pelo anfitrião falso. Tudo que vocês precisam é de um papel para interpretar nesse seu teatro de ridículo. O da mãe preocupada, do filho abandonado, ou do jovem com dívidas que precisam entrar num jogo mortal. Alguém que esconde os sentimentos mais abjetos por trás da máscara do sacrifício pessoal. Vocês podem me culpar, mas no final, cada um é responsável pelas próprias escolhas. Isso foi o que apareceu no RPG. E pra mim tá perfeito pra HQ.
é isso que devia ser pra qualquer personagem. Obviamente que o HQ é sobre o anfitrião, então tem que ter mais destaque nele. Mas ele não tem tantas falas assim. A HQ, ela tem muitas falas, que pra mim, tudo bem, eu entendo e eu falo tudo bem. Mas, pô, se já tem tanta fala, vamos pelo menos dar uma profundidade, vamos sair um pouquinho dessa linha reta e vamos pensar um pouquinho mais. Tá seguindo uma linha reta muito nítida, tá, tipo, muito corrido. Se parasse um segundo pra desenvolver do mesmo jeito que fizeram com o anfitrião, ia ser 10/10, ia ser incrível, porque tá muito bom. O anfitrião tá genuinamente muito bom. A melhor coisa da HQ é o anfitrião. Eu já falei isso, mas só reforçando. Bom, mas foi isso. Eu ainda quero fazer um vídeo geral sobre as HQs no futuro, mas primeiro eu tenho que ler elas, né? Que inclusive eu fui muito palpiteiro nesse vídeo, eu não gosto de gente palpiteira, mas eu falei pela minha bagagem, pelos dois que eu li, né? Então, eu ainda tenho, são 5 HQs que nós temos agora, eu tenho 2/5 de opinião, então eu peço perdão. E de novo, não é uma crítica para as pessoas de forma alguma, eu gosto muito de toda a equipe de Ordem atual, que saiu uns meio ruim, mas atualmente eu gosto de quase todo mundo que eu conheço, e tá muito bom, no geral tá muito bom, não é uma HQ que eu pego, nossa, desperdício pra ler, não, foi muito divertido, só que por eu gostar tanto de Ordem, eu sinto que poderia ser algo melhor. Eu assisti o Segredo na Ilha, eu joguei Enigma do Medo, obviamente que o Selbit teve um cuidado gigantesco pra fazer todos, e não dá pra pedir mesma coisa, mas eu sei que o Stefano é capaz, o Fábio Ebon eu não conheço, mas eu espero que ele seja capaz. Porque, sei lá, tá muito corrido. Mas é só minha crítica, você pode discordar, que nem eu falo em quase todo vídeo. Tá tudo bem você discordar de mim. Mas eu queria mais dos personagens. Obviamente não dá pra ter a mesma essência que num RPG, que é literalmente a pessoa interpretando, né? Mas dá pra, pelo menos, ter falas mais profundas. Mesmo quando o Luciano e o Fernando estão juntos, eu acho muito raso, tá? É um casal. É um casal no mesmo corpo, ponto. É isso. Não tem uma camada, não tem quem é o Fernando. A Eren, fora o anfitrião, a Eren é a melhorzinha, ela é mais divertida. Da Eren, daí o Rubens. Mas eu não sei como é que estão nas outras HQs, né? Então tô só palpitando. De novo, foi bom. Comprem se vocês acham que vale a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá tudo bem discordar, só não xingar. Não xinguem o amiguinho, não me xinguem, por favor. Eu não estou aqui pra ofender ninguém, pelo contrário, é uma crítica construtiva. E se por um acaso você estiver chegando em alguém que fez HQ, beijão, de verdade, adorei. Só que eu gosto muito de Ordem e eu sei que pode ser melhor. Não que seja ruim, mas pode ser melhor. E dando uma nota geral, eu dou um 7,5. Um 7,43. Vai, porque 4,3, né? Mas não é ruim de forma alguma. E é isso. Acho que foi isso. Senão eu vou ficar sendo redundante aqui no final. E eu acho que tá bom. Bom, beijão se você escutou o podcast até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!